Fala pessoal, Daniel Mamura para mais um CDcast e hoje nós vamos falar sobre produção de conteúdo para a internet. Sim, isso é muito importante para você que deseja vender seu produto, seu serviço, construir autoridade na internet. Com certeza, os conteúdos que você vai disponibilizar vão fazer total diferença. E para isso, eu trouxe uma especialista em produção de conteúdo para a internet que vai nos falar o que é melhor para Instagram, pro feed, pros stories, pros reels, TikTok, YouTube e muito mais. Ela é diretora de operações na Axios Genius Marketer, estrategista digital, fundadora do método MCE e mentora de conteúdo. Eu estou aqui com a Lara Maciel. Olá, muito prazer estar aqui, né, e falando sobre o que eu mais amo, que é conteúdo. Então, para quem está assistindo, né, também muito prazer. Hoje vamos falar bastante sobre conteúdo, para todo mundo começar a ganhar dinheiro com conteúdo orgânico. Acho que é melhor pontapé aí para a gente começar. Isso aí. E vamos trazer alguns, vamos dizer, preconceitos e mitos que o pessoal normalmente tem sobre produção de conteúdo, que eu acho que é um bom lugar que a área comum que o pessoal normalmente tem contato. Por exemplo, uma coisa, quantos posts colocar na minha rede social? Tem gente que fala que tem que ser todo dia, alguns falam que tem que ser 3 vezes por dia, outros falam que não tem necessidade de postar todo dia. O que você vê que funciona? Olha, eu vou falar exatamente o que funciona na minha experiência, com as minhas alunas, com os meus clientes. Que o que acontece? Não concordo com você delimitar uma quantidade específica de posts. Tudo vai depender do seu objetivo, da sua estratégia. Tudo isso por trás vale muito mais do que uma quantidade X específica ali. Vai depender do desejo do cliente, da intensidade de um lançamento, por exemplo, vai demandar um pouco mais. Mas o que eu sempre falo dentro do FCE, que é o meu curso ali de carrosséis, eu menciono que, no mínimo, para não também deixar o perfil quase que abandonado, 3 vezes por semana. Para começar de uma forma que as pessoas consigam seguir, mesmo com a rotina corrida, mesmo com o filho, com o marido, com trabalho, com empresa, mas é algo que vai gerar um resultado palpável. Eu acredito que então, para dar um pontapé inicial, no mínimo, 3 vezes por semana. Sim, Mas se puder fazer mais também, não é prejudicial também não. só tem que tomar cuidado para não ter aquela sobrecarga, né? Da pessoa achar que tá perdendo muita coisa e às vezes desanimar de acompanhar, né? Exatamente. Mas também é interessante que um conteúdo ele realmente não vai ser entregue para todo mundo do seu Instagram o tempo todo. Seja em stories, seja carrossel, reels, não importa. Então é bom reciclar também. Quando você vem às vezes numa bateria longa de conteúdo, quando você está em lançamento, por exemplo, aí você pode pegar os melhores e ir reciclando. Até porque também sempre tem gente nova chegando no perfil. Sim, ele não Então, vai ver um post que foi postado há 6 meses atrás. exatamente. Se for um tema que não morreu ali dentro do seu nicho, nossa, já pegando aqui coisas práticas para vocês que estão assistindo, recriar conteúdos que deram certo, antigos, em outros formatos, com outros títulos, ó, isso é excelente de fazer. Sim, e às vezes o formato deu muito certo, pegar um tema da atualidade e usar o mesmo formato, né? A mesma ideia criativa. Exato, exatamente. Eu já faço isso dentro do meu perfil, nossa, muitas vezes. E você não precisa também ficar tendo ideias novas o tempo todo. Eu brinco que a gente não precisa reinventar a roda toda hora. A gente pode pegar o que deu certo dentro do nosso nicho, dentro de outros nichos e ir adequando para cada vez gerar mais resultado para nós. Perfeito. Um outro ponto que eu vejo que o pessoal, vamos dizer, eu considero que erra bastante é fazer o seu perfil de qualquer rede social parecer um catálogo. Só posta a foto do produto, ou só fica falando do serviço em si, tentando vender. Como não ficar só postando foto do produto? Primeiro, para a pessoa desmistificar isso dentro da cabeça delas, vou fazer um exercício rápido. Pensa, se você quer comprar um produto, um serviço, um curso de alguém. Se você entra no perfil dela, vamos trazer para produto físico, que é interessante também, que eu acho que até muitas pessoas têm clientes que vendem produtos físicos, pode ajudar bastante. Você está querendo comprar um celular. Se você entra num feed, só tem foto de celular,
você vai acabar escolhendo um porque você quer, porque você precisa, mas porque é uma necessidade do momento, não porque você realmente ficou emocionado, querendo aquela compra, sentiu que aquela compra ia mudar a sua vida, ia te levar de um ponto a outro. Essa é a questão. Quando você tem um feed só de fotos, só catálogo, você não vai ter emoção. Você pode até converter, no nosso caso aqui, o exercício que eu propus. Vai até comprar, mas a chance de indicar, de fazer a diferença ali, de ver um conteúdo e falar, putz, esse conteúdo aqui eu nunca vi em lugar nenhum, não vai acontecer se não tiver esse olhar. Então, pegando esse exercício, o que eu poderia sugerir? Tá ali, você vende um produto físico, tem um monte de fotos, você quer sair dessa mesmice. Começa a ouvir seu cliente. O que o seu cliente tem de dúvida, por exemplo? Que pode se tornar um conteúdo útil para colocar no feed, para não ficar aquela coisa chata, né, monótona, e ainda, né, mostra uma diferença de todos os outros concorrentes. Só começando por aí, eu acho que já ajuda muito, desmistificando primeiro de que não precisa ser uma vitrine, e em segundo lugar, já se atentando ao que você ouve no dia a dia mesmo. Porque, poxa vida, tem pessoas que ainda estão postando só foto, 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 e isso é um marketing que deu certo. Anos 2000. Exatamente. Nem existia ainda Instagram nada. Então, um marketing muito como se fosse de loja grande, assim, de departamento, enfim. Mas não funciona mais. Eu acho que até pegando nesse ponto que você trouxe, né? Vamos pegar de uma loja que vende produtos físicos. Vamos supor, já tem até o seu e-commerce e tudo mais. Onde que a rede social se encaixa na estratégia da loja como um todo? Porque o catálogo, se já tem a loja virtual, o catálogo está lá, todos os produtos estão na loja virtual. Então, qual que é o pensamento que o dono da loja tem que ter na hora que ele vai montar o Instagram dele, o TikTok, o canal no YouTube? Qual que é o pensamento que ele tem que ter nesse momento? Antes de mais nada, ele tem que pensar o que realmente, como ele quer ser visto. Senão também cai naquela de, às vezes, uma empresa contrata uma equipe de marketing que vai falar, você tem que fazer aqueles reels de dancinha, aquela coisa louca que joga água na cabeça, que tem umas coisas assim, né? Principalmente em lojas físicas. Então, pensa, o que você acha que faz sentido dentro do seu negócio? Que se for para uma rede social, vai fazer com que chame a atenção do seu cliente, porém alinhado ao que você a como você quer ser visto. Acho que primeiro já pensar daí. Depois, é isso que eu falei agora. O que você ouve que pode ser um diferencial? Que vai fazer com que o seu perfil não fique uma cópia de todos os seus outros concorrentes. E vai pegando o que os seus clientes estão falando. Quais foram os feedbacks deles a partir disso? O que a partir do... Gente, porque às vezes... as pessoas acham que uma transformação, a gente tem que ter gerado não sei quantos reais, uma coisa muito absurda. Mas não. Às vezes, se a pessoa ela foi até a sua loja física e ela sentiu uma diferença no atendimento, teve uma entrega diferenciada, todos esses pontos podem se tornar diferenciais dentro de um conteúdo. Então, eu faria isso. Primeiro, eu entenderia o que está alinhado à minha marca. O que faz sentido, o que não faz, como eu gostaria de ser visto ou não, para depois começar a ter esse olhar de incluir esses outros tópicos de conteúdo dentro de um feed. Legal. E aí um outro, vamos dizer, mito aí que o pessoal tem, que eu preciso estar em todas as plataformas, em todas as redes sociais com o meu perfil. E aí, tem que estar ou não tem que estar? Vamos ir para um lado que assim, quando a pessoa quer abraçar o mundo, não faz nada bem feito. Vai fazer meia boca aqui, um pouquinho ali, de um jeito aqui, uma hora vai estar mais intensa em um formato, em uma rede, outra hora em outra rede. Então, eu primeiro, se eu fosse essa pessoa que está com essa dúvida hoje, eu falaria, tá, dentro da minha realidade, eu consigo dar conta de 2, 3, 4 canais, de 2, 3, 4 redes sociais? Se a resposta for sim, então beleza. Você pode seguir e aí você parte para a segunda pergunta. Ok, eu consigo dar conta de 4 redes sociais, mas o meu público-alvo é X.
ele está em qual dessas 4 redes? Ah, no TikTok ele não tá muito. Então, você não vai gastar sua energia lá nesse momento. Ah, mas eu não tenho, voltando para a pergunta anterior, eu não tenho tempo, realmente não vai dar para mim. Então, você fala, ok, até 2 redes dá para seguir? Ah, pensou que dá para seguir? Então, ok, vai fazer a segunda pergunta de novo. Ah, meu público-alvo, ele tá mais no YouTube e no Instagram. Porque o Instagram, hoje em dia, não dá para fugir muito, né? Pelo menos por hora, não dá para fugir ainda. Ah, Instagram e YouTube. Perfeito, então. Você vai depositar suas energias nessas 2 redes. Mas sempre vai cair nesse ponto de que o que faz sentido para quem você quer atingir, onde quem você quer atingir está, para tomar decisões assertivas e não só sair criando por criar. Certo. E aí, indo nessa parte do criando por criar, tem gente que pega e quer usar o mesmo formato para todas as redes, que eu acredito que também não seja o ideal, né? Não, e inclusive eu estou fazendo exatamente esse teste no meu próprio perfil mesmo. Eu estou numa sequência de. Eu falo muito sobre carrosséis, que na verdade é o que eu acredito que funciona super bem. Tanto que eu tenho, né, um produto só sobre isso. Mas eu estou fazendo um teste de postar Reels diários. E desses mesmos Reels, eu estou fazendo no TikTok. Só que no Instagram eu faço 1 por dia, no TikTok eu estou fazendo 2. E testando mesmo o formato, horário, a forma, o gancho, tudo. E eu percebi exatamente, não só percebi, eu comprovei que eu já sabia que não funcionava, mas eu comprovei. Eu falei, vamos observar aqui. Peguei um vídeo que eu fiz no Instagram, postei no TikTok. Ele deu, não vou falar que deu 0 pessoas vendo, que não. Mas a entrega no Instagram, ela tem o seu perfil, tem as suas características. As pessoas que consomem no Instagram têm uma característica. As que consomem no TikTok têm outra característica. Assim como YouTube, LinkedIn, principalmente LinkedIn, você tem que ter um critério muito grande, não dá para você fazer estritamente o mesmo conteúdo. Ah, Lara, mas eu vejo que tem gente que posta a mesma coisa. Porque talvez fez um teste e funcionou. Eu também tenho contas que a gente faz postagens iguais, no LinkedIn, por exemplo, que funciona super bem. Tanto no Insta quanto no LinkedIn. Mas o TikTok é um pouquinho diferente. Eu tenho que fazer teste, né? Não dá pra fugir do teste. Não pode ser no feeling, tem que ser com base em dados. Igual você falou, testei, entregou, não entregou, teve interação, não teve. E a partir do dado comprovado, aí você toma a decisão do que mantém, do que muda, e assim por diante. Exato. Aí você falou que Instagram hoje meio que não dá pra fugir. E essa é uma das redes que eu vejo que tem mais formatos pra gente trabalhar. Porque no Instagram tem o post no feed, que dá pra fazer com uma imagem, dá pra fazer um carrossel, dá pra você fazer o vídeo, que é o Reels, dá pra você postar stories, dá pra fazer uma infinidade de coisas, dá pra fixar coisas no seu perfil, Sim. tem link na bio, tem um monte de coisa, um monte de recursos pra gente trabalhar. Explica pra galera que tá assistindo aqui, qual que é a estratégia que eu devo focar para cada um desses produtos, né, dessas funcionalidades. Por exemplo, vamos começar com post no feed. Quando que eu devo usar um post só uma imagem? Quando que eu devo usar um carrossel? Tá, vamos lá. Eu acredito que dentro do nosso perfil do Instagram, assim como nas outras redes, a gente precisa primeiro pensar no nosso funil de conteúdo. O que a gente vai vender dentro desse perfil? Vai ser um produto para pessoas que estão topo de funil, né? Que a gente fala que estão ainda inconscientes da sua solução ou do problema. Ah, é um produto que a pessoa já tem uma certa consciência, mas ainda não está convencida de comprar. Ah, é um produto que a pessoa simplesmente, ela sabe que precisa, papum, comprou. Analisar isso primeiro, para que a gente possa usar esses recursos da melhor forma possível. E aí, como que eu entro em cada um deles ali? O link da bio, você pode testar, como eu falo, eu testo bastante. Eu enxergo que você pode deixar um link principal do seu produto principal. Ah, eu vendo serviço. Você vai deixar dos seus serviços, seja um WhatsApp.
E aí, né, é até útil utilizar aquela árvore de links. Mas o próprio Instagram hoje também nos permite colocar mais de um link. Então, coloca do seu agendamento, como que agenda ou é produto, o link do produto principal. Tem agendamento de consultas presenciais, onde que é o local? Vou colocar ali uma instrução já, informações básicas ali para que a pessoa consiga ter clareza. Clicar naquele link e falar, aqui eu encontro tudo. Igual, por exemplo, tem um podcast, coloca ali na bio. Essas coisas para que a pessoa entre no perfil, clique ali e entenda o que está acontecendo. Bio, a gente precisa deixar na bio o mais claro possível o que a gente faz, porque é o primeiro contato que a pessoa tem, né? Então, foto de perfil precisa estar alinhada, a mensagem que você quer passar. A bio, ela precisa, resumido, né? Temos poucos espaços ali, mas precisa ter um direcionamento simples e direto do que você faz. Se gerar muito confuso, se gerar muita dúvida, a pessoa não vai continuar dentro do perfil. Partindo depois, né, indo na ordem de um feed, carrosséis. Eu utilizo os carrosséis para todas as fases do funil, que eu disse aqui. Então, eu utilizo para atrair novas pessoas, eu utilizo para nutrir quem já está dentro do meu perfil, mas que ainda, como eu disse, está no meio do funil, ainda não comprou de fato. Então, eu convenço ela com esses conteúdos em carrossel de nutrição, por exemplo. E eu faço também os carrosséis de venda direta, que é quando você, por exemplo, faz um carrossel extenso de 8, 10 páginas, onde você destrincha o seu método, a sua consulta, o seu serviço na sua empresa. Você pode detalhar bem. O carrossel, ele tem esse benefício. A gente consegue ser mais profundos com ele por ter mais telas. Mas lembra-se, a gente não vai também deixar como se fosse aquela aula chata com um monte de texto, aquela coisa. Partindo para os Reels, eu gosto muito de usá-los para atrair novas pessoas. Já foi melhor, né? Os Reels, eles já tiveram mais entrega orgânica, mas ainda assim é um bom ponto de atração de pessoas para o perfil. Os vídeos mais rápidos, eles têm uma tendência de viralizar um pouco mais, mas cuidado, porque viralizar pode ser um grande tiro no pé e não ajudar a vender mais o seu serviço. Mas é interessante para isso. E se você quiser fazer Reels longos, é interessante porque quem chega até o final de um vídeo longo, a pessoa está muito mais propensa a comprar, porque ela realmente está interessada naquele assunto. Então, não abandone também ele. E temos os stories, que na minha visão, story é para gerar relacionamento. Você vai vender ali também, sem problemas, mas é para você construir relacionamento com a sua audiência. Responder caixinha, quebrar objeção, tirar dúvida, mostrar a sua rotina. Eu recebo muito e as pessoas gostam de ver a minha rotina, né, como empresária, como criadora de conteúdo. Então, eu gosto de trazer mais essa proximidade. Então, em resumo, todos esses pontos atrelados a um funil de vendas funcionam para você conseguir já ganhar um dinheiro ali de forma orgânica com conteúdo. Sim. E ainda tem a live ainda, que a gente... Ainda tem a live, exato. Eu acredito que... Eu não vou falar que a live não é para venda direta, porque depende também um pouco do objetivo. Se você faz uma live em um momento de lançamento, ela vai ter um toque mais de venda direta. Mas, por exemplo, igual você faz no YouTube, eu faço no Instagram toda quinta, né? A quinta com estratégia, onde eu falo sobre temas de conteúdo como um todo. Eu já vendi a partir dessas lives? Sim, mas eu acredito que é mais também um longo prazo para a construção de audiência. Não espere que na sua primeira live você já vai ter 1 milhão de pessoas ali te vendo, que não é necessariamente assim. Sim, é aquilo também que a gente já conversou outras vezes. Muitas das vezes a pessoa vê, tem 10 pessoas assistindo a minha live. Já reuniu 10 pessoas na sua frente para ficar conversando com elas prestando atenção naquilo que você tem para falar? 10 pessoas já é bastante, enche uma sala inteira. Então, pode parecer pouco quando olha um grande influenciador que às vezes tem milhares de pessoas acompanhando a live, mas ter 5 pessoas te escutando, são 5 potenciais clientes ali para comprar. E até nessa parte, né, que você falou de
produzir, por exemplo, os carrosséis, como que funciona o seu produto lá, o seu curso? Olha, ele se chama FCE, Funil de Conteúdo Excelente, mas ele é exclusivamente esse em específico sobre carrosséis. E ele é um produto assim para que as pessoas assistam, apliquem e consigam resultado. Tanto que a barreira de entrada dele é super baixa e ele tem só 7 aulas. Então, assim, ele é super direto. É realmente o que você precisa ali, tem todos os materiais complementares que a pessoa precisa para aplicar aquele universo, mas em 1 hora e meia, no máximo, a pessoa consegue ver todas as aulas e já sair aplicando. Porque tem base para isso, tem template pronto, tem roteiro de conteúdo que está validado por mim. Então, assim, é uma coisa que, se a pessoa até hoje ainda tem dúvida de como fazer um carrossel realmente que vá vender, ou atrair, ou nutrir, né? Como que a pessoa usa os carrosséis ali para movimentar o perfil dela em várias frentes diferentes, nossa, realmente o FCE seria uma excelente opção. E assim, não dá para a pessoa falar não tenho tempo, porque ele é muito. Se a pessoa não tiver 1 hora e meia, ou, poxa, divide em dois tempos ali, de uma semana para poder assistir uma coisa que vai mudar o jogo para ela, aí realmente vai ter alguma coisa errada. Mas é assim, para assistir e aplicar, direto mesmo, é bem prático. Que é o que o pessoal quer, né? Ninguém quer ficar vendo 200 horas de curso e ainda ser só a teoria. A melhor coisa é que seja na prática. E é aquilo, galera, pegar, deixa de assistir 2 episódios da série no final de semana ali, dá uma maratonada de 1 hora e meia ali, mais ou menos, do treinamento, e faz o seu Instagram, né, que é o que a gente tá falando aqui, render muito mais. Beleza, então a gente falou aqui, cobrimos acho que as principais funcionalidades ali do Instagram. Aí vamos para uma rede que eu confesso que eu não sou um usuário nativo ali, que é TikTok. E aí, TikTok é só dancinha? O que a gente tem que fazer lá? TikTok não é só dancinha, ó. No meu nem aparece dancinha no TikTok. É, assim como todas as outras redes, o algoritmo é treinável. Então, o algoritmo ele vai te entregar o que você busca, o que você quer ver. E o algoritmo do TikTok ele é muito rápido, ele é muito esperto. Se a gente pesquisa uma coisa, eu pesquisei, por exemplo, lugares para jantar em São Paulo, no JK Iguatemi. Toda hora aparece um vídeo para mim. Pesquisei sobre Roma que eu tava querendo ver. Nossa, agora é uma chuva de conteúdo. E assim, coisa de minutos. Muito rápido. Então, se você quer ver conteúdos de marketing, por exemplo, pesquisa sobre isso que o TikTok rapidinho vai te entregar e tem muita coisa boa. Ah, desenvolvimento pessoal, agência, infoproduto, qualquer nicho hoje, qualquer nicho mesmo, vai ter pessoas de qualidade entregando conteúdo de qualidade dentro do TikTok. Na pandemia ali ele foi, né, teve aquele boom mais de dancinha, de coisa boba, porque ele também tem umas coisas bobas, mas tudo vai do que você quer assistir lá. Então, assim, na minha visão, é uma rede que ela tá crescendo cada vez mais e o Instagram já percebeu isso, porque ele já fez ajustes nas suas funcionalidades a partir de ajustes que já tem no TikTok, como, por exemplo, tempo de vídeo. O TikTok, ele te dá até 10 minutos de vídeo e às vezes a gente assiste e nem percebe. E fica lá em um único vídeo. E o TikTok, ele tem um benefício de que ele não precisa estar tudo perfeito. Como no Instagram né? No YouTube também a gente acaba tendo esse critério. Você pode fazer um vídeo que às vezes sem maquiagem, sem nada assim para as mulheres, né? Mas para os homens assim, cabelo mais bagunçado, não vai interferir em nada. O TikTok o que interfere é o conteúdo mesmo e ele ser entregue para as pessoas certas. Entrega mais ou menos depende do conteúdo. Um conteúdo mais bobo, digamos assim, vai entregar mais. Não acredito eu. Um nichado pode demorar um pouquinho mais, mas vale a pena. E aí depende um pouco da pessoa também, é o que a gente falou um pouco atrás. Não vai replicar o mesmo o tempo todo. Fez no Instagram, vou ficar só replicando no TikTok. Estrutura uma estratégia ali de temas que estão em alta no seu nicho, que você enxerga que as pessoas vão gostar. E sem um pulo do gato que eu sempre faço, que é
analisar TikToks que estão bombando do meu nicho e olho os comentários. O que as pessoas estão mais perguntando? Para que eu possa criar conteúdos em cima disso, sabendo que é a dor comum do meu público também. E vejo muito nichos diferentes. Igual tem pessoas que eu acompanho que é de analista de dados, enfim. Uma coisa super, não, praticamente 100% diferente de falar de Instagram. E aí eu vou pegando as ideias, falo, isso aqui tá dando certo. Vou replicar aqui no meu, adaptando para o meu conteúdo, meu nicho, meu público também. Perfeito. E quebrando um mito aí, só tem jovens no TikTok? Não, tem de todas as idades. Eu acho que o meu público que me acompanha lá é mais 35 para cima do que 18, 20, assim. Eu filtrei para atingir essas pessoas a partir do conteúdo, mas tem de todas as idades. A gente tem até idosas fazendo vídeos. É uma maravilha, é uma rede, porque sim, que tem potencial para todo mundo. Sim, que eu acho que esse mito foi construído como qualquer rede. Normalmente os mais jovens aderem primeiro, porque eles têm essa flexibilidade ali de aceitar, testar muita coisa primeiro. E agora que ela já está bem madura, bem consolidada no TikTok, é tranquilo, todo mundo entra, cria sua conta. E aquilo, se você educar corretamente o seu algoritmo, você vai receber aquilo que você quer. Pesquisei sobre marketing, só vou ver o conteúdo de marketing. O algoritmo é campeão para entregar isso aí. Exatamente. Aí avançando para a próxima, vamos pegar YouTube. Que a gente tá vendo no vídeo, né? YouTube é a plataforma só de vídeos, igual o TikTok, né? Acaba sendo uma plataforma basicamente só de vídeos. Que tipo de estratégia a gente tem que pensar aí para o YouTube? YouTube eu confio mais em formatos longos. Porque o YouTube, por mais longo, 1 hora, 2 horas que seja às vezes, a pessoa ela vai colocar fazendo uma outra coisa. Ele é como se fosse uma rede social de conforto ali quando você tá, sei lá, mexendo na cozinha, quando você tá viajando. Você pode colocar uma coisa que dura um tempo, um podcast, igual que a gente tá falando aqui. A pessoa pode ouvir fazendo outras coisas. Então, pra mim, é um jogo para longo prazo e conteúdos longos. O longo prazo, assim, eu chuto longo prazo porque depende um pouco também da disponibilidade da pessoa de gravação, de edição, quantos vídeos ela vai fazer, porque igual eu falei agora há pouco, é um pouquinho diferente do TikTok que você consegue ser mais natural ali. Mas eu aposto, assim, grandes fichas no YouTube. Eu acho que, assim, independente do nicho, a gente consegue fazer boas campanhas de marca ou bons vídeos informativos sobre conteúdo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre SEO, qualquer coisa. E não é uma rede também que a gente nicha a idade. O seu público vai ter ali uma média que você prefere atingir, porém, o YouTube também é todas as idades, né? Tem vídeos que falam sobre inteligência artificial, por exemplo, que tem, eu tava até vendo esses dias os comentários. Tinha comentários de pessoas jovens ali, de rapazes novos, assim como de uns rapazes muito mais experientes, que já tinha empresa, que já era diretor, que eu vi ali só pelos nomes. Então, assim, eu acho que se possível, invistam em YouTube. E o YouTube e o TikTok ainda tem esse benefício de que a partir de, né, tantas views, você recebe uma coisinha por ali, né? Sim. Então, por que não aproveitar? Se faz sentido, né, para dentro do negócio. Sim, com certeza. E um ponto que eu vejo assim também, quando a gente está pensando na construção de uma autoridade. No YouTube, eu vejo que com um vídeo longo, é mais fácil de você construir essa autoridade. Porque, por exemplo, a gente está gravando esse podcast aqui, sei lá, vai dar 1 hora de episódio. Quem está curtindo esse assunto, que inclusive pode dar um like aí já e se inscrever no canal, ele vai ver a gente conversando sobre um tema que é do interesse dele por 1 hora. E aqui a gente consegue entregar o ouro, igual você está fazendo, durante 1 hora inteira. Agora, por exemplo, vamos pegar um Reels, sei lá, de 1 minuto, 3 minutos que seja. Não dá para ter essa profundidade desse papo que a gente está tendo aqui, que um vídeo de 10 minutos, 1 hora, vai conseguir entregar muito mais. Então, pensando na construção de autoridade, eu vejo que o YouTube é mega estratégico. Concordo 100%.
E você percebe também que o Instagram, as pessoas elas não têm nem muita paciência de ficar assistindo vídeo longo. Igual eu falei lá no começo, quem assiste até o final um vídeo longo é porque ela realmente é uma pessoa qualificada. Mas as pessoas no Instagram é tudo muito rápido. Ai, não gostei dessa story, passei pro próximo. Ai, que eu não gostei desse vídeo, passei pro próximo. Já o TikTok e o YouTube, ele prende mais a pessoa. Tanto que, né, o TikTok tem até 10 minutos e acho que só recebe quem tem muitas visualizações a partir de 6, se eu não me engano. E assim como o YouTube, as pessoas, elas dificilmente, se elas chegaram até um vídeo, igual chegarem até esse nosso papo, o título chamou a atenção dela, a thumb chamou a atenção dela. O conteúdo já começou chamando, é meio difícil a pessoa não assistir até o final. Na minha visão, assim, eu particularmente, às vezes até um tema pode não ser tão legal assim, mas no meio do vídeo começa a ficar bom demais. Eu falo, nossa, aprendi muito aqui. Mas no Instagram é tudo muito papum, assim, a gente não tem... Eu, pelo menos como consumidora, também não me prendo tanto assim quanto nessas outras redes. Sim, acho que até o momento, né, que a gente falou, de que você vai consumir aquele conteúdo. No Instagram, muitas vezes você tá, sei lá, tô esperando o elevador. Você abre o Instagram, quer ver 3, 4 stories, e é isso. Você não vai ver um vídeo de 10 minutos esperando o elevador. Agora, por exemplo, eu vou cozinhar, vou lavar a louça. Coloca o celularzinho aqui, um podcast, um vídeo longo de um vlog, alguma coisa que você gosta. Tá lá te fazendo companhia e você tá aqui fazendo uma outra atividade. A dinâmica é diferente. Tanto que, por exemplo, você melhor do que ninguém deve saber disso, né? Eu tenho uma sequência de stories. Você ficar 5, 6 stories, tudo no mesmo lugar, o mesmo cenário, mesma historinha sendo contada, a pessoa já cansa e vai para uma outra historinha ali, né? Vai passar para um outro perfil. Então a gente tem que entender o momento que o nosso conteúdo vai ser consumido. Se é um momento mais de lazer, um momento de espera rapidinho, tudo isso vai influenciar no grau de engajamento que a gente vai ter com o nosso material e até com o dinamismo que a gente tem que ter. Porque aquilo, por exemplo, aqui no podcast, deu para apresentar, fazer todo esse ritual que um podcast exige, que num vídeo de 1 minuto seria impossível. Já tem que começar jogando água na cara. Bem isso. Tanto que até tem os ganchos, né, gente? Para começar um Reels, E assim, vídeos curtos, né, em qualquer rede social, você já tem que começar com um gancho muito legal. É gancho de visual, é gancho de fala, é visual ali na edição mesmo, uma luz, um negócio, uma coisa assim. Então, se não tiver um gancho legal, a pessoa já se perde ali em meio a tantos outros conteúdos. O que, né, nessas outras redes a gente consegue com mais força, a gente consegue prender mais. Então, jogue todas que você puder, mas, né, desde que seja possível ter constância. Sim. Senão, também não adianta nada. É importante, porque fazer uma coisa legal uma vez por ano não vai gerar nenhum resultado. Agora, fazer com constância durante o ano inteiro e acertar mais do que errar, isso aí vai gerar algum resultado. Com certeza. E uma outra coisa que... Eu sou do YouTube, a galera sabe. Por exemplo, o canal aqui do CDCast já tem mais de 18 mil inscritos e isso foi sendo construído com a constância de sempre estar publicando os conteúdos. Uma coisa que eu gosto muito do formato do YouTube é que a gente consegue transbordar ele para as outras redes. Por exemplo, a gente está gravando aqui esse podcast. Depois eu quero fazer 10 cortes de coisas legais que a gente conversou aqui. Eu vou ter um baita do material que facilita a minha vida para manter as outras redes nutridas. Isso é uma mão na roda. Nossa, exatamente. E hoje, né, a gente tem ali as ferramentas de IA que já nos auxiliam nisso. Tem ferramentas que fazem os cortes específicos, que tem potencial mais de chamar a atenção. Eu utilizo, inclusive, esse tipo de plataforma. Então, vai te ajudar ao seu banco de conteúdos. Por quê? Se faz um corte aqui desta fala minha, a minha audiência eu sei que ela gosta. Eu sei que ela vai se identificar com as coisas que eu falo aqui. Então, super combina trazer para dentro das outras redes. E aí é um tipo de conteúdo, esses de corte, assim, principalmente podcast, né, que seria esse exemplo que você trouxe, é muito interessante a gente testar no TikTok porque funciona. Por mais que a gente não possa ficar replicando, mas é um formato que casa bem com o TikTok, assim como o Instagram. Então, eu recomendo que vocês, assim que fizerem um vídeo no YouTube aí, ou um podcast, uma entrevista, o que seja,
testa cortes, principalmente se for formato podcast, testa cortes no TikTok e no Instagram. O YouTube Shorts, eu te confesso que eu nunca testei muito. Mas por que não testar também? E eu sou usuário hard do YouTube. Pago lá o YouTube Premium, tudo. E eu prefiro ver Shorts do que os Reels. Eu consumo os dois, só que eu vejo mais Shorts do que Reels. Porque o YouTube é a minha plataforma, que eu mais gosto. E eu vejo um monte de corte. Você vê corte lá, sei lá, do Flow Podcast, do Sacane, do Ciência Todo Dia. Você vê de um monte de podcast que a pessoa vai gravando e eu fico lá, acompanhando, e são os cortes, porque é aquilo, muitas das vezes eu quero um vídeo rápido, eu não quero assistir um episódio de 3 horas inteiro, eu quero só ver os melhores momentos, tá passando ali no meu feed, eu já curto, já vou acompanhando. Então, tem mercado, tem público pra isso aí. E avançando, a gente falou então já de Instagram, TikTok, YouTube. Vamos pro LinkedIn? Vamos pro LinkedIn. O LinkedIn, a gente tem que entender que é uma rede social um pouco mais profissional. Um pouco não, bem mais profissional. Tem conteúdos por lá, assim, mais motivacionais, tem pessoas que levam para esse lado, e é um conteúdo que performa bem. Porém, se fizer sentido para você, né? Se não fizer, não vai ir nessa linha que não vai adiantar nada. Mas é uma rede social que você pode utilizar muito para, né, contratações e tudo mais. É bem provável de achar boas pessoas por ali. Então, seguindo esses critérios, para postar um conteúdo ali, você tem que entender que a linguagem ela não vai ser a mesma que as outras redes. Mesmo que a gente falou de redes diferentes, não vai ser a mesma. Vou dar o exemplo do meu perfil. Eu tenho se entrar no meu Instagram ali, eu tenho uma comunicação sobre conteúdo, de uma forma mais rápida ou com insights mais rápidos. Agora, quando eu levo para o LinkedIn, eu já levo num formato diferente. Se eu não me engano, eu nunca postei. Se postei, foi alguma vez ou outra só para testar Reels, né? O Reels do LinkedIn. Teve atualizações que iam entregar mais. Eu tenho clientes que performam super bem. Vídeos de cortes, assim, de podcast também. Porém, no meu nicho, não funcionou muito bem. O que funcionou, assim, para mim, né, nicho de marketing? Insight de alguma ação específica. Tinha ação, na época do carnaval, por exemplo, eu fiz um conteúdo sobre insights de ações de marketing dentro do contexto carnaval. Os motivacionais, às vezes, combinam também. Mas eu não enxergo o LinkedIn também como uma rede para ficar viralizando, nem nada do tipo. Você pode conseguir clientes por ali, sim, mas precisa ter um olhar mais técnico. Sim. E menos viral, menos engajado, menos essas coisas. Você pode também levar muito ali a sua visão sobre uma atualização do seu mercado. No meu caso, eu posso falar sobre IA, atualização de IA, sobre ChatGPT, esse tipo de coisa. Porque combina, saiu uma matéria, saiu uma atualização nova. Eu levo para lá e posso dissertar sobre. Mas agora, um conteúdo que eu faço de carrossel, onde eu coloco como tema, por exemplo, coisas que eu faria se eu fosse uma gestora de tráfego. Eu levar esse conteúdo para o LinkedIn já não performa tão bem. Outra coisa que performa bem no LinkedIn é história. O famoso storytelling, né? Uhum. História sua, pessoal mesmo. Muita coisa pessoal performa bem lá. Uma matéria que você saiu, uma entrevista que você fez, funciona super. História de um cliente, história de uma marca, de uma empresa. Enfim, histórias como um todo. Ou simplesmente fazer alguma oferta mesmo até, mas trazendo essa oferta como uma história. Funciona super. Acho válido testar. Sim, com certeza. Aqui, né? Quem trabalha nesse mundo mais corporativo, vende no B2B, tem que ter o LinkedIn atualizado. Aquilo, pelo menos me atualiza uma vezinha na semana, vai, para me ajudar, vai. Porque senão fica um perfil também largado, às vezes a pessoa vai, deixa eu ver como que tá o perfil da Lara, se ela tá ali presente no LinkedIn, porque eu vou contratar ela para minha empresa aqui, a consultoria da Axel. Aí ela vai ver, faz 6 meses que não posta nada. Aí fica meio deselegante. Sim, pois é. E existem perfis que, assim,
postam todo dia e tudo mais, mas eu recomendaria exatamente isso. Pelo menos uma vez por semana, 2 ali no máximo. Não acho que seja também o perfil da plataforma essa postagem frequente, assim, o tempo todo, várias vezes ao dia, ou uma vez por dia. Mas e não é uma rede também que você vai esperar muito seguidor, igual eu falei, não vai esperar viralização. Seguidor, na verdade, em qualquer rede, é claro que no TikTok, no YouTube, ajuda na questão da monetização e tudo mais. Mas em questão de autoridade, pra mim, não diz mais não. Porque hoje, se a pessoa, às vezes, em qualquer rede, né? Mas principalmente aqui, LinkedIn, Instagram, enfim. Ela tem 1 milhão de seguidores. Você vai olhar os vídeos, os posts, não tem curtida, não tem visualização. Então, eu acho que isso suja um pouco a imagem e mais é uma métrica, como eu costumo brincar, que é uma métrica mais de ego, hoje em dia, em 2025, do que uma métrica de demonstrar autoridade. Acho que não é mais por esse lado, não. Com certeza. Só o número pelo número não adianta, tem que ter o engajamento. É melhor ter um número menor, mais pessoas engajadas, que entram no tópico, comentam, entram numa discussão. Exato, do que só um número lá que, aqui, né, os famosos influencers que não conseguem vender uma camisa. Exatamente. Imagina, pra quê então? Porque no fim das contas a gente não vende, como é que a gente faz? O número ali, que bonito, não vai pagar boleto, não vai te deixar menos ansioso para vender, não vai ajudar em nada. Exato. E até um tópico que você acabou de comentar, a questão da inteligência artificial, né? Hoje, tudo tem inteligência artificial. Todas as formas de produção de conteúdo, seja em texto, em vídeo agora. Eu vi recentemente o lançamento lá do VO3, lá do Google, que faz vídeos, vamos dizer assim, praticamente perfeitos, que o pessoal tá até nesse exato momento da gravação aqui, tá bombando aqueles vídeos dos personagens bíblicos como se fossem mineiros, atravessando o mar, saindo do deserto, alguma coisa assim, que fica super engraçado. Só que o que eu mais vejo é o grau de perfeição que os personagens são criados, a boca sincroniza com o áudio e tudo feito assim, com um prompt, você escreve lá, sai o vídeo, sai a dublagem, sai tudo pronto. Aí a minha pergunta para você é: faz sentido construir algo só com esses personagens, alguma coisa que você não aparece realmente? Ou é melhor, não, deixa eu mostrar minha cara, mostrar a realidade, quem sou eu aqui e ser o protagonista do meu canal? Eu sempre vou escolher a segunda opção. Você se tornar uma pessoa protagonista do seu canal. Penso o seguinte, às vezes a pessoa cria um personagem, vou fazer uma lógica aqui, cria um personagem, vou dar de exemplo o Menzinho. Ele é um personagem, Sim. Só que ele faz presença em evento, ele participa de podcast, ele participa de... Todo dia, se bobear, ele tem algum compromisso ali do personagem dele. Agora, se você bomba um perfil com um gato mesmo, animado, um gato que faz isso, um gato que não sei o que atravessa a montanha, que faz um monte de coisa. Você vai inventando, né, na IA, aquele monte de coisa. Tá, você tá com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, porque bobeira dá muito seguidor, né? Um monte de comentário, engajamento nas alturas. Só que, o que você consegue além disso, se não é você? Como que você faz uma presencial ali, uma publi? Como que você faz? Às vezes algumas publis podem até fazer sentido, né? Dá pra alinhar ali. Sim. Até o Magalu mesmo usou bastante aquela moça do maiô. Exato. Mas assim, por quanto tempo isso se sustenta? Porque o Menzinho, por exemplo, ele vai se sustentar ainda por um bom tempo com esse personagem dele. Ele já teve ali algumas mudanças para sempre estar em alta, digamos assim. Mas um personagem de IA, o máximo que você vai conseguir vai ser o dinheiro ali de uma visualização, das visualizações do TikTok, do YouTube ali, no máximo. Sim. Então, pelo menos, né? Há pessoas que podem discordar, tem gente que também não gosta de aparecer. E não vai aparecer pronto também. Mas eu preferiria super você se tornar um rosto da sua marca e usar a inteligência artificial como uma amiga, como uma grande aliada. Porque ela veio para isso mesmo. Sim, com certeza. Por exemplo,
onde que eu usei recentemente inteligência artificial para não criar um personagem, mas eu usei ali para criar um conteúdo. Eu fui palestrar em Portugal, no SEO Conference. Nos meus slides, eu pedi para a inteligência artificial pegar as minhas fotos e colocar eu em situações que eu ia utilizar nos meus slides, para ilustrar, por exemplo, eu na frente do meu carro quebrado, ou eu como se fosse um robô para falar de inteligência artificial. Eu fui pedindo para a inteligência artificial criar isso para mim, porque é muito mais fácil do que eu tentar me caracterizar e tirar uma foto, ou fazendo Photoshop, que seja. É muito mais fácil eu pedir para a inteligência artificial que, em 3, 4 linhas, ela entende o que eu quero, cria a imagem e eu consigo utilizar ali na minha apresentação. Então, foi um caminho que eu usei, mas em todos os meus perfis, sou eu falando, é o meu rosto, não é um personagem que aparece lá. Até porque, como você falou, personagem é difícil de sustentar, né? Não, mas usando desse formato que você usou, assim, eu também faço, é super válido. A IA, ela é pra ser assim mesmo, né? Dá uma ajuda pra gente. Aí tornou o quê? A sua apresentação mais animada ali, diferente. A pessoa às vezes vai dar uma risada. Você vai causar emoções nela a partir dessas fotos. Eu já fiz conteúdos que estão no meu feed, inclusive, que foi 100% feito pelo ChatGPT. Então, não é conteúdos que tem a minha foto e tudo mais, porque aí eu já não gosto tanto pra mim, porque eu ainda não achei que ficou muito perfeita. Mas conteúdos que demandam ali de elementos, enfim. Esses eu acho que funciona super. E, além disso, existem formatos que vão valer a pena você fazer post dele pra aproveitar até o momento da alta. Exemplo, tava em alta ali aquele de tirinha. Tava tipo os quadrinhos, assim. Poxa, se faz sentido para sua audiência, por que não testar? Por que não usar? Esse também é um formato, é uma linha de raciocínio que eu acredito que todos devam seguir. Se estiver alinhado ao negócio deles. Por favor, não vai sair só usando aí à toa, assim, não. Tem certos hypes que faz sentido a gente surfar. A gente vai junto ali, porque é uma coisa assim, inofensiva, que também não vai estragar o público que te segue, vai continuar sendo o mesmo público, só uma piada interna ali da sua audiência e assim por diante. Então, dá pra surfar. O que às vezes não cabe é, por exemplo, eu querer postar um vídeo de dancinha no meu LinkedIn. Aí é surfar errado. Totalmente. Não tem pé nem cabeça. E aí, um outro ponto que você acabou de comentar, ChatGPT. Obviamente que é uma baita de uma ferramenta, eu mesmo uso praticamente todo santo dia para fazer um monte de coisa, para escrever e-mail, para criar pauta, roteiro, um monte de coisa. Eu uso o ChatGPT, até pago ele lá para ele me ajudar a fazer um monte de coisas. Só que tem gente que é meio que contra, fala, não, porque não sou eu, não é o meu conteúdo, não sei o quê. Como que você enxerga a utilização? Vamos pegar ChatGPT, mas pode ser Gemini ou qualquer outra ferramenta aí que ajude a criar os conteúdos. Como que você vê essa utilização dentro do processo criativo para as redes sociais, enfim? Pessoal que tá assistindo, não fiquem bravos, mas eu acho que quem não usa tá ficando super para trás. Quem, não vou usar, tá ficando para trás e não ficou já ainda. Porque assim, se você quer escrever um texto, igual você deu de exemplo agora, por que não usá-lo para pegar uma estrutura e a partir dela você desenvolver com as suas próprias palavras? Porque as pessoas também, elas às vezes têm preconceito porque acham que é copia e cola. Mas nada na vida é assim. Quando a gente fazia trabalho antigamente na escola, enfim, que não tinha, né, inteligência artificial, era só Google, você tinha que pesquisar ali Brasil Escola, essas coisas, você já não podia copiar e colar, né? Então, a inteligência artificial também não vai fazer isso. Você vai pegar, legal, isso aqui ficou dentro do sentido que eu quero, vou copiar, eu colo ali nas minhas notas e vou. E vindo pra cá mesmo, eu estava fazendo exatamente isso. Eu peguei uma estrutura de um conteúdo que eu precisava criar, joguei nele, e é interessante dizer que eu tenho o meu chat já com o agente treinado, com a minha metodologia. E aí eu abro uma aba, né, para cada assunto específico que eu quero. Quando eu quero pesquisar coisas bobas também, que eu também uso o chat para isso. Eu deixo ele em abas separadas. Mas eu fiz exatamente isso, joguei lá. Falei, chat, eu gostaria assim, assim, assado. O que eu posso melhorar aqui nessa estrutura que eu já tinha criado? Ele me deu, eu copiei, colei nas notas
excluí o que eu achava que não estava relevante, mudei as palavras do que eu achava que estava relevante. E assim você acaba criando um conteúdo único, só que com muito menos tempo. Esse eu acho que é um grande ponto da IA, é você criar com menos tempo. E aí, para cada função que você precisa, hoje vai ter uma IA que te ajude nisso. O chat, ele é o mais famoso. Ele é excelente ali para conteúdo, ele é excelente para perguntas aleatórias, para fazer uma estrutura, um roteiro de vídeo. Mas eu vou até já pegando um gancho, eu recomendo também outras como o Claude. Na semana passada eu fiz uma live exatamente sobre isso, onde eu indiquei algumas outras plataformas de IA, né, que existem e que eu já usei e achei relevante. Então, assim, você quer uma copy mais refinada? Olha o Claude, olha o DeepSeek. Vai variando também. Testa. Ai, gostei de todos. Junta tudo e usa a sua inteligência, a sua expertise para criar algo mais do que excelente. E bem, muito menos tempo, né? Com certeza. Né? Eu sempre falo, qualquer ferramenta de inteligência artificial, ela é uma ferramenta para nos trazer produtividade. A ideia não é desligar o cérebro e deixar a ferramenta fazer o trabalho por nós. Se essa é a expectativa que está errada. Porque a ferramenta ela vai entregar aquilo que a gente pedir. Então, se eu souber perguntar, pedir, fazer um bom prompt, vai sair um conteúdo cada vez melhor, mais próximo do que eu preciso. E ainda assim, é bom revisar, fazer uma lapidação, um aprimoramento humano. Só que aquilo, ao invés de eu pegar e ter que demorar 3 horas pesquisando e tudo mais para ter uma ideia e a partir dali sair do mesmo ponto que a inteligência artificial consegue me entregar em 5 minutos ou menos, bem menos até, eu ganho todo esse tempo para realmente usar os meus neurônios naquela parte que só eu posso fazer, Sim. que a IA não vai fazer. E essa questão, por exemplo, de treinar o seu chat GPT, a sua inteligência artificial. Nossa, tem ajudado muito lá na agência mesmo. O que a gente tem feito? A gente tem pegado o Notebook LM, a gente sobe vários arquivos importantes do cliente lá dentro, e aí quando a equipe de redação precisa produzir um material, eles consultam o Notebook LM para saber sobre... imagina um catálogo que tem 5.000 produtos. Não tem como o redator conhecer no detalhe os 5.000 produtos. Então ele vai, consulta um material que foi passado para nós, e aí ele pergunta, o Notebook LM fala, é isso que você está precisando, traz um textinho para dar um embasamento e ainda fala em qual página do catálogo está essa informação, ou seja, é confiável. E a pessoa pode utilizar ali e ganha tempo. Ela não tem que ficar procurando na internet, às vezes, o que já aconteceu no passado, quando não tinha essa tecnologia toda. Pesquisava na internet, aí a fonte não estava atualizada, aí a informação que foi posta no conteúdo ficou defasado. Aí depois a gente usava uma referência que o cliente não gostava daquela referência, da forma como explicava sobre o produto ou o serviço. Aí tinha que refazer o texto. Hoje, esse retrabalho tende a zero, porque a gente está usando a fonte confiável. E da mesma forma, no ChatGPT dá para fazer super similar. Você sobe os arquivos ali e ele vai consultar ali diretamente. E uma coisa que eu ainda coloco mais uma camada quando eu vou produzir algum tipo de conteúdo para ficar bem a minha cara, eu não escrevo. Eu ligo o microfonezinho do celular e eu fico conversando com o ChatGPT com as minhas palavras. Por quê? Na hora que ele vai escrever, transcrever, enfim, fazer o que tiver que fazer, ele vai usar os meus termos, as minhas palavras, porque tem diferença quando a gente está escrevendo, a gente quer ser um pouquinho mais educado, polido. Às vezes a gente usa palavras no texto que no dia a dia a gente não fala, não pronuncia. Só que no texto a gente acaba colocando. Com o áudio, nossa, uma coisa que, pra galera que é do comercial, eu vivo no comercial apresentando propostas. Quando eu saio de uma reunião, eu tenho um monte de anotações meio soltas, porque o cliente vai falando, você vai, ele falou que ele investe tanto em mídia, ele tá com esse problema, essa dor. Você vai anotando um monte de gato pingado ali num bloco de notas, que enquanto tá fresco na sua cabeça, faz sentido. Só que se você voltar uma semana depois para ler aqueles tópicos que você anotou, você não entende mais nada. Aí o que eu costumo fazer? Eu pego, assim que eu saio da reunião, eu deixo ali 5 minutinhos, que é o quê? Eu ligo o microfone do ChatGPT e eu vou lendo os meus tópicos, mas com contexto. Eu anotei aqui que o cliente falou que tem essa dor, tá com esse problema, ele investe tanto, ele quer essa solução A, B, C. Agora me ajude a organizar todas essas informações para eu poder montar o meu orçamento. Aí eu vou
E após ele fazer um belíssimo de uma organização das minhas ideias, eu pego aquele conteúdo, tá, agora eu vou desenhar a solução para esse cliente e propor uma proposta de trabalho ali. Mas quanto tempo eu levaria para escrever tudo isso? Às vezes o áudio que eu mando tem 5 minutos. Só para eu escrever o que eu falei em 5 minutos, eu ia demorar meia hora. É verdade, eu também utilizo bastante o áudio, assim. Teve um dia que eu também peguei para falar, eu queria mandar uma mensagem específica para um cliente e relatar vários pontos para dar contexto para o que eu estava falando. E eu só fui falando. E o bom é que ainda dá para você fazer uma pausa e continuar gravando e continua pegando o mesmo texto, né? Mesma conjuntura de palavras ali. E aí, quando eu terminei, deu um testamento, assim, né? Dele transcrito. Nossa, e me deu, assim, perfeito, mais do que perfeito que eu precisava. E são coisas que ainda assim vão demandar um toquezinho final nosso, mas, poxa, igual você falou, quanto de tempo a gente não economiza com isso? E assim, para tudo na vida eu acho que dá para utilizar. Às vezes, quando a gente quer perguntar uma coisa no Google, o Google dá aquele monte de site, assim. Eu confesso que eu ainda uso o Google para tirar dúvidas, para perguntar alguma coisa. Mas o chat, se eu tiro uma dúvida ali, por exemplo, com ele, nossa, me dá um embasamento, me dá a fonte, me dá tudo. Eu falo, nossa, realmente, que coisa prática de se usar, né? Então, é um grande amigo. Sim. Eu acho que o grande ponto que o pessoal tem que entender é que sabendo usar, nossa, é um grande aliado, ali é o segundo cérebro. Sim. Só tem que saber usar, então não pode ter medo, tem que testar, tem que buscar ali aperfeiçoar o uso, mas também uma coisa que eu acredito bastante. Muitas das vezes a gente quer aprender tudo sozinho, a gente quer ficar quebrando a cabeça, fazendo teste, beleza. Lá atrás eu fiz muito disso, quando eu comecei na área de SEO, não tinha tanta material, pessoas para consultar, a gente aprendia muito na tentativa e erro. Mas eu descobri lá atrás um caminho que acelerou muito a minha carreira, por isso que eu cheguei onde eu cheguei, que era encontrar pessoas que já fizeram e elas podem ser o meu guia, me dando dicas, falando, ó, eu já testei isso, não precisa testar, já vai para lá que ali é o lado certo e você pode seguir. Que aí eu me lembrei que, por exemplo, a gente falou lá no começo que você tem o FCE, mas também tem o MCE, que esse é mais completo, né? Exatamente. Essa premissa de você aprender com quem já chegou lá, eu também tenho ela super pra mim. Para mim, não faz sentido a gente ficar mais errando e acertando, sendo que tem alguém que já chegou e que encurta muito esse nosso caminho. Então, o FCE, lembra que eu falei que ele é um pouco mais rápido e é mais sobre carrossel? Já o MCE, ele é bem aprofundado. Ele vai falar sobre Reels, carrossel, Story, TikTok, LinkedIn, outras redes. Vai falar sobre definição de público, definição de como você faz legenda, planejamento, agendamento. Ele tem realmente tudo que a gente precisa para criar conteúdos em todos os formatos, todas as redes. Ele é um pouco mais longo que o outro, sim, até porque são tantas coisas que aí realmente precisaria de um aprofundamento. Mas as aulas são rápidas, que isso também é igual você falou, ninguém tem tempo nem paciência mais para ficar vendo muitas coisas longas de curso, principalmente. Então, ele engloba tudo, absolutamente tudo relacionado à criação de conteúdo. Seja para você aplicar numa agência, seja para você comprar para sua social media, para você mesmo, se você é autônomo, independente da profissão que você é. Todo tipo de serviço hoje dá para ser vendido na internet, produto principalmente. Então, ele engloba tudo mesmo que a pessoa precisa para criar conteúdos orgânicos. E tem, né, eu costumo dizer que eu coloquei lá tudo que eu queria ter tido quando eu comecei a criar conteúdo. Que eu tive um curso na época, a pessoa ela nem vende mais, mas aprendi, foi meu pontapé, mas muito se aprende na prática. Principalmente que eu fiquei muitos anos sendo ativamente só social media e não criava para mim. Então, eu testei em muitos nichos diferentes, vi muitas mudanças ao longo do tempo. E esse também é um grande diferencial que eu levo para o MCE. Eu trago as mudanças. Porque o Instagram, principalmente, muda muito rápido. Levo atualizações. Porque a pessoa que quer criar conteúdo, quer ter sucesso nisso, quer ter constância nisso,
ela vai precisar de um material como esse. Então, eu englobei tudo ali para salvar a vida de quem quer criar conteúdo. É aquilo. Muitas das vezes não é só uma questão de esforço, é ter as ferramentas certas. Você está entregando o kit de ferramentas, a malinha completa aqui para a pessoa ir lá e poder tocar a vida dela, seja como agência, que tem muitas pessoas que eu tenho certeza que assistem aqui o canal, que são agência e vão poder utilizar muito, que inclusive um dos vídeos que mais bomba aqui no canal é perguntando sobre quais os tipos de conteúdo que a gente deve postar em cada rede social, é um dos vídeos que tem mais views aqui do canal, e ter, por exemplo, essa aula que você acabou de dar, junto com toda essa caixa de ferramentas ali, a pessoa, o que ela levaria 3 anos para aprender, ela vai aprender ali, assistindo um único curso. Total. E assim, essa enrolação é de verdade mesmo, porque a gente sabe que principalmente o curso de marketing, né, de temas do marketing, às vezes são bem ruinzinhos, são bem superficiais. Eu já comprei, já vi também, mas existem pessoas ainda que realmente querem ver a transformação do outro. E no meu caso é exatamente isso, a partir do conteúdo. Então, quem quiser ver sobre, né, eu tenho certeza que vai ser o kit, igual você falou, a malinha que ela precisa para sair da estagnação ou para começar do zero, que seja. O MCE também funcionaria totalmente para quem quer começar a dar aquele pontapé inicial de criar conteúdo, perder vergonha. E no começo dele, logo nas primeiras aulas, eu já venho quebrando exatamente essas objeções de mentalidade. Que igual eu falei, não adianta no começo, ao longo do nosso papo aqui, não adianta você querer abraçar o mundo, as coisas não vão sair perfeitas, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo que você não vai ter constância. E aí, se segue desse jeito, se frustra, vira um ciclo ruim. E não é esse o foco. Então, a gente já começa ali a mexer nesses ponteiros para que quando chegue as últimas aulas ali de uma construção de um planejamento, de uma estratégia de vendas atreladas ao conteúdo, a pessoa já está 100% preparada. Isso faz toda a diferença. Sim, vai ser uma surpresa, né? Quando alguém falar, você tem que fazer um Reels agora pra mim, um carrossel. Exato. Ela já vai ter toda a bagagem ali pra poder produzir esse tipo de material. Sim. Não, perfeito. E eu acho que também um ponto, né, que você acabou de citar, não é só uma questão de saber, eu sei editar um vídeo, eu sei mexer no Canva e fazer um carrossel lindo, maravilhoso, mas qual que é a estratégia por trás? Porque em qualquer disciplina do marketing, seja a parte de redes sociais, SEO, inbound marketing, qualquer uma das disciplinas do marketing, se não tem estratégia, você pode executar um montão de coisas, assim, botar energia, tempo, esforço, mas não vai gerar resultado. Por quê? Você está só produzindo barulho, ruído, mas não está indo para direção nenhuma, que é a venda, a levantada de mão. Acho que essa aí é a grande sacada aqui, ó. Você que assistiu tudo isso, você entendeu? Pegou um monte de dicas práticas, mas o principal, tem que ter estratégia. Se você só sair fazendo aleatório, nunca parar para fazer um plano, tá? Eu vou produzir estes conteúdos este mês. E esses conteúdos, eles são para quê? É para aumentar o engajamento com a minha audiência já existente? É para aumentar a minha audiência? Você precisa saber exatamente o que você quer com cada um dos seus posts. Pode ser um mix, né, de tudo isso. Só que precisa ter um plano. Se você não tem plano, às vezes você vai ficar fazendo um monte de barulho e não vai sair do lugar. Não vai falar com ninguém, né? Exato. E vai perder tempo. Realmente vai ser só prejudicial. Então, no lugar de quem está assistindo, nossa, se a pessoa parar e aplicar tudo que a gente conversou aqui e ir mudando já a partir daqui a mentalidade dela, nossa, é sucesso. Tenho certeza absoluta. E eu vejo que, às vezes, o que falta é um pouquinho também das pessoas é isso. Falar assim, não, beleza, agora eu vou seguir isso aqui e vou fazer até dar certo. Uhum. Porque senão, não, eu tô vendo aqui o FCE, né, tô fazendo meus conteúdos, meus carrosséis. Eu fiz 3 carrosséis, não mudou nada na minha vida. Então, meu bem, não vai mudar. Você precisa ter constância, você precisa entender o que tá vindo por trás daquilo. Você quer vender esse mês um produto para o mês dos pais. Beleza. Para quem você vai falar, então? Como que você vai atingir essa pessoa?
qual que é o tipo de emoção que você precisa gerar nela a partir dos seus conteúdos. E aí, né, tá atrelado à venda, de fato, à oferta dos seus produtos ou serviços. Mas tudo isso precisa tá muito bem amarrado. Senão, eu acho que é até o erro da maioria das pessoas que não vendem. Porque no digital a gente tem muita gente querendo vender. Mas quem vende de verdade, tem uma estrutura, aí já não são tantas assim. Falta tudo isso que a gente falou que já dá um start. Eu lembro dos primeiros vídeos que eu produzi, que eu comecei produzindo pro YouTube. Eu lembro que os primeiros vídeos, que dava, como não tinha prática, eu gastava muito tempo para gravar, porque eu queria a perfeição, não queria ter muito trabalho na edição, porque eu não tinha o computador bom para fazer a edição e demorava muito para renderizar o vídeo, eu queria fazer tudo sem corte, não sei o que. Era um parto. E nos primeiros vídeos, eram 3 views, 5 views, e com o passar dos anos, foi melhorando. Até entrei aqui no canal aqui do CDcast, tem quase 700 vídeos. Aí aquilo, nossa, Daniel, deu certo. Depois de 700 vídeos, você começa a pegar um pouco do jeito, você vai entendendo um pouquinho do formato, e a coisa tem que dar certo, né? Afinal de contas, são 700 vídeos, e desde 2014, desde 2015, que eu acho que o primeiro vídeo subiu em 2015, Olha só. já estamos fazendo 10 anos. 10 anos. 10 anos de canal. Imagina se você tivesse parado com 6 meses só porque era difícil. Eu até estava conversando isso com meu esposo outro dia e com algumas amigas também conversei. O digital, principalmente na pressa que as coisas estão hoje, ele é mais um jogo de quem aguenta mais emocionalmente do que quem aguenta mais só criando ali. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa, igual eu falei, posta 2, 3 vezes ali, não deu certo, ela se frustra, tá tudo errado pra ela, porque com fulano dá certo, comigo não dá. E aí ela fica nesse ciclo, mas agora eu vi outro vídeo aqui que falou que é isso que tem aqui. Porque agora eu caí num marketing bom de uma pessoa que falou que vai mudar o meu negócio. E vive nessa. E eu vejo muitas pessoas, eu tenho a metade do seu tempo de criação de conteúdo no digital, e eu já vi muitas pessoas que eu convivi nesse tempo simplesmente desistindo, sumindo. E nem eu tenho contato, mas assim, simplesmente a pessoa evaporou. E eu cheguei a essa conclusão, né, observando e vendo alguns conteúdos e conversando com essas pessoas, que se você não tem emocional, até para pressão mesmo que vai vir, né, quando a gente quer muita coisa, coisas grandes, a pressão vai sendo cada vez um pouquinho maior. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Você quer um monte de rede social, você tem que estar preparado com a pressão disso. Sim. Com a pressão da criação, com a pressão da perfeição ou da não perfeição. Dos haters. Exato. Normalmente quando tem hater é porque tá dando certo. Só tem hater que tem fã. Exatamente. Eu acho que esse é um jogo, assim, e até um conselho que eu dou para as pessoas. Trabalhe o emocional também para poder ter sucesso no digital. Sim, não é só uma questão de saber editar vídeo e fazer artezinhas bonitas. Não, vai muito além disso. Totalmente além. Até porque essas coisas, chega um tempo que se você tá produzindo, você vai contratar alguém, vai delegar, vai montar um timezinho ali para você, mesmo você sendo só um expert. Então, abra o leque ali para você poder ter auxiliares contigo e conseguir usar seu cérebro para pensar no que realmente importa, que é num novo conteúdo que vai conversar melhor com a sua audiência, num novo produto, enfim. Sim, tem que estudar, né? Tem que pegar as referências Sim. e bolar seus próprios conteúdos. Maravilha. Lara, uma aula aqui. Brigadão pelo seu tempo e disponibilidade. Se a galera quiser se conectar com você, qual que são as melhores redes aí para o pessoal te seguir e mandar um oi? Em todas as redes que falamos aqui eu estou. Confesso que o YouTube não tão ativa, mas ficarei mais ativa. Mas em todas as redes vocês me encontram com Lara Maciel Axel. LaraMaciel.axel no Instagram e no restante, Lara Maciel Axel já vai dar para me achar. Perfeito. Vou colocar aqui, galera, na descrição do vídeo todas as redes da Lara. Também vou colocar os links aí, caso você se interessou, do FCE, do MCE, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E você vai lá, confere qual que faz mais sentido para você, se você quer um mais rapidinho, igual que o de carrosséis, que é o FCE, ou o MCE, que é o mais completão. Vai lá, confere que eu tenho certeza que a Lara entregou o ouro nos 2 cursos. Então,
pode te ajudar bastante a destravar suas redes sociais e você conseguir finalmente produzir os conteúdos para a internet que você tanto deseja e sabe que é o próximo passo que está faltando para você atingir o sucesso aí do seu negócio, das suas vendas e até mesmo da sua construção de autoridade, beleza? Então é isso, chegamos ao final aqui de mais um CDcast. Obrigadão, Lara. Eu que agradeço. E para você que assistiu até aqui e ainda não deixou o like, esse é o momento. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana a gente tem um CDcast aqui para você. Tchau!